Então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde. Vou estar aqui apresentando meu projeto, né, com o tema de autonomia funcional, densidade mineral óssea e risco de quedas em idosas com 2 distintos perfis de composição corporal. Meu nome é Luiz Flávio Gomes Beira da Costa, sou integrante do LABIM, né, aqui eu trabalho no Masterfits, coordenado pelo professor Moisés, né, e sou orientando o professor Estélio Dantas. Inicialmente, esse projeto, né, na verdade, já qualificado no último dia 18, agora estou em caminho para a defesa, ele surge de uma linha de pesquisa do Masterfits, onde selecionamos algumas variáveis, né, das demais variáveis que compõem o projeto Guarda-Chuva, e iniciamos esse trabalho aqui dentro da instituição da UNIT, então eu sou integrante do programa do PSA, né, do mestrado e doutorado em saúde e ambiente, e conseguimos iniciar esse trabalho dentro do laboratório, dentro do LABIM, com um grupo maciço de idosos, né, e que veio, graças a Deus, terminamos as nossas atividades antes de chegar a pandemia, né, senão não teríamos condições de dar continuidade ao trabalho. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, meus orientadores, professor Estélio Henrique Martins Dantas, professora Cláudia Moura de Mello e o professor César Augusto de Souza Santos, o qual eu falo sobre o professor, né, que teve doente há pouco tempo, que não está presente com a gente, mas com certeza está vibrando aí pelo show, né, o resultado do nosso evento. Então, esse projeto, ele se inicia, né, a preocupação do Masterfits, na verdade, de criar, né, e investigar situações oriundas ao indivíduo idoso, né, quando a gente sabe que esse processo de envelhecimento, ele influencia, né, como um todo, na diferentes variáveis, né, contidas no nosso corpo, e desde ambiente com relação ao aspecto social, como fisiológico, né, esse processo que é inevitável, ele atinge e pode debilitar ou não as pessoas. E essa preocupação, a gente sabe que tem vários estudos aí, um número de estudos crescente com relação ao idoso, porque a nossa população ela vem crescendo constantemente, né, e em grande velocidade. A gente vê aí vários países europeus, alguns países também asiáticos, com a população já idosa bastante relevante com relação aos demais integrantes da população com menor idade, né? E aqui no Brasil não é diferente, né, quando a gente observa um estudo do IBGE, que diz que em 2060 o Brasil terá 58,2 milhões de idosos. Isso alcança um percentual de 25,5% da nossa população, ou seja, um percentual bem alto quando a gente pensa que o idoso envelhece, no entanto, ele tem hoje uma melhor qualidade de vida, né? Ele vem mudando a sua rotina, o seu dia a dia, e vai aumentando a sua longevidade, né? Esse é das justificativas desse aumento constante da população, como também a diminuição da taxa de natalidade, né? Diminuição da taxa de mortalidade, né, de crianças, e isso faz com que a nossa população ela vá envelhecendo. E como já falei, esse envelhecimento ele vai agir, né, na autonomia funcional, na densidade mineral óssea, que pode surgir o risco de quedas ou não, né, e também na composição corporal. Quando eu falo que pode agir no risco de queda ou não, porque a queda é um evento, né, que independe da minha condição física, né, da minha situação momentânea para que ocorra a queda ou não, né. O ambiente também é um fator, né, um fator extrínseco
que está relacionado ao surgimento, ao favorecimento das quedas, né? E aí a gente tem fatores intrínsecos, né, que é a própria a osteopenia, a própria osteoporose, né, a diminuição, a perda de massa muscular, perda de massa óssea do indivíduo, que isso é natural quando vem, a idade vai se acrescendo, né, nos indivíduos. E como fatores extrínsecos, né, nós temos principalmente o ambiente, né, como o uso de medicamentos, né, a iatrogenia, que é a ação do medicamento, de vários medicamentos, né, em um mesmo momento, ou seja, o medicamento da hipertensão, o medicamento da reposição hormonal, o medicamento para diabetes, o medicamento para vários outros fatores, outras doenças que atingem o idoso, né? Então, esses medicamentos, eles podem agir e criar situações que favoreçam as quedas, né? Então, a queda, ela é independente da situação física do indivíduo e pode ser gerada também por fatores extrínsecos. E aí, a problemática do nosso estudo é justamente entender, né, como é que isso acontece, né, se o idoso que perde massa muscular, né, que é a transformação da composição corporal, quando ele perde massa magra, e isso vem sendo substituído por massa gorda, se isso vai influenciar diretamente na autonomia funcional, na densidade mineral óssea e no risco de queda. Então, esse é o nosso objetivo geral: avaliar a autonomia funcional, a densidade mineral óssea e o risco de quedas em idosas de dois distintos grupos, né, com perfis de composição corporal. Como objetivo específico, foi analisar e classificar a composição corporal de idosas, avaliar a autonomia funcional de idosas de dois diferentes perfis de composição corporal, mensurar a densidade mineral óssea de idosas de dois diferentes perfis de composição corporal e estimar o risco de queda de idosas de dois diferentes perfis de composição corporal. Os procedimentos metodológicos, né, nós tivemos um delineamento do nosso estudo, foi um estudo comparativo, correlacional, de abordagem analítica quantitativa. O universo do nosso estudo, né, foram idosos, na verdade, atendidos pelas UBS da Zona Sul do município de Aracaju, em Sergipe, e foram selecionados algumas unidades básicas, principalmente aqui no Conjunto Augusto Franco, na Pura do Meio e no Orlando Dantas, que são comunidades maiores, né, que têm um maior número de moradores, consequentemente, um maior número de idosos, né, que fazem uso desse serviço das UBS. A nossa amostragem, ela foi estimada pelo software G-Power 3.1, e para essa estimativa foram inseridos os dados do teste de Student para as amostras independentes, do teste de Mann-Whitney, o tamanho do efeito de Cohen, que V igual a 0,55, um erro alfa igual a 0,05 de caudal, e o poder do teste de igual a 0,80, com razão de alocação igual a 1. Assim, o software estimou uma amostra de 106 participantes. A nossa realidade no MasterFix, né, após a visita às UBS, após o convite aos idosos, né, nós conseguimos recrutar 134 idosos, certo? Dentre eles, homens e mulheres. Após a análise dos critérios de inclusão e exclusão, quando foi solicitado documentos, atestado médico, liberando a participar de atividade física, onde seria complemento também do projeto Guarda-Chuva, né, onde serviu para outros projetos, outras linhas, né, pernas desse Guarda-Chuva, e alguns idosos não conseguiram levar esse atestado médico, não conseguiram realmente a documentação mínima necessária
para que eles fossem inseridos no nosso estudo, certo? Assim, também com um grupo pequeno, né, de homens que participam dos grupos de atividade física, que têm uma preocupação maior com a saúde, né, que vão pouco aos médicos, né, para fazer os testes periódicos. Então, tivemos também uma quantidade mínima de homens inseridos nesse grupo e, infelizmente, eles foram descartados, né, ou foram excluídos em função do processo de exclusão, do critério de exclusão. Assim, nossa amostra ela foi composta apenas por mulheres, com um N de 114 pessoas. Após essa seleção, né, após a gente ter o número que a gente conseguia trabalhar, esses idosos passaram por alguns testes, né, que foram os testes que, de acordo com os nossos objetivos, foram analisar as variáveis, né? Então, foi um teste de Gdelin para autonomia funcional, o teste de densitometria óssea, o DEXA, para a densidade mineral óssea e a composição corporal, e o BARC para o risco de quedas, né? Após os resultados do DEXA, nós conseguimos dividir em 2 grupos, de acordo com a informação que também tinha lá no DEXA, né, a informação do IMC, nós conseguimos formar 2 grupos. E denominamos de grupo de composição corporal normal, né, e o grupo de composição corporal com pessoas com sobrepeso ou obesas. Então, ficamos com 39 pessoas no grupo CN e 75 pessoas no grupo OBS. O projeto, como já foi dito, é um projeto do MasterFit, é um projeto guarda-chuva, foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Tiradentes e devidamente aprovado. Então, os materiais e métodos. Para análise da nossa pesquisa, das nossas variáveis, né, após todo o processo de explicação do procedimentos que seriam ocorridos dentro do nosso estudo, explicação dos demais testes que seriam realizados, né, e a aceitação de todos com a assinatura TCLE. Então, após essa confirmação, as idosas foram submetidas às avaliações, né, avaliação diagnóstica. Então, o primeiro foi a autonomia funcional, onde foi utilizado o Gdelin, né, o teste para autonomia funcional do Grupo de Desenvolvimento Latino-Americano para a Motricidade, que é composto por 5 testes, né, teste de caminhada de 10 metros, teste de levantada da posição sentado, teste de levantada da posição decúbito ventral, o teste de vestir e tirar a camisa e o teste de locomover-se, levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa. Então, para quem não conhece esse protocolo, ele foi criado com base na vivência, né, ou na realização de movimentos, simulando o dia a dia, né, ou seja, as atividades da vida diária dos idosos. E ele é colocado, todos esses testes eles são mensurados em tempo, né, o tempo de realização dos testes, depois é colocado uma forma e é dado o índice de Gdelin, né, o índice de autonomia funcional tido lá pelo protocolo. Em seguida, os idosos, né, foram direcionados para a clínica, onde, por grupos, eles foram, grupo de 10 em 10 pessoas, nós conseguimos realizar os DEXAs, né, e no DEXA nós estudamos alguns sítios ósseos, como o antebraço, coluna lombar, fêmur total. E a composição corporal também foi tida de acordo com os resultados contida no exame, né, que também foi apresentado o IMC, e aí nós utilizamos a classificação da Organização Mundial da Saúde para idosos, certo? Onde o grupo foi dividido com um ponto de corte o primeiro grupo, que é o grupo de composição corporal normal, com idosas com IMC até 24,9. E, a partir de 25
acima o grupo de pessoas com sobrepeso ou obesidade. O risco de queda, ele foi mensurado de acordo com a bateria de avaliação do risco de queda, o BARC, né, que é um protocolo elaborado pelo professor César, professor Estélio e eu, né, com um projeto de pós-doc do professor César. Então, nós conseguimos validar esse instrumento e está sendo utilizado aí no nosso teste, como o professor Delcio também já utilizou na sua tese. Os nossos resultados, né, quando a gente fez a comparação, né, das variáveis, ou seja, da autonomia funcional, da densidade mineral óssea e do risco de queda, com os grupos de composição corporal normal, de obesidade e sobrepeso, nós encontramos algumas relevâncias, né, nos nossos resultados. No entanto, diferenças não tão significativas entre esses grupos, né? A gente observa aí que o grupo de composição corporal normal teve o índice de Gdelin de 29,45 e o grupo de obesidade e sobrepeso 29,95, né? Então, não tem uma diferença tão relevante, alta, quanto como a gente imagina que uma pessoa com uma carga, né, um peso maior, teria menos autonomia, menos condição física do que uma pessoa com uma menor composição corporal, né? No entanto, com relação aos testes do protocolo do Gdelin, somente o LPDV, que é levantada a posição do corpo ventral, apresentou uma significância estatística, né, com P menor que P igual a 0,027, certo? E a gente observa ainda os valores, as médias, a gente percebe que não teve também uma diferença muito grande. No entanto, as pessoas, né, as idosas com a composição corporal maior, né, do grupo de obesidade e sobrepeso, teve melhor resultado, ou seja, realizaram esse teste, eles conseguiam levantar do solo e ficar em pé em um tempo menor que as pessoas com composição corporal normal, certo? Com relação à densidade mineral óssea, né, analisando entre os dois grupos, a gente observa que somente existiu uma relação estatística significativa na densidade mineral óssea do colo do fêmur, certo? Com um P de 0,047, certo? E a gente observa que a média, né, da densidade óssea do grupo de obesidade e sobrepeso foi maior do que o grupo de composição corporal normal. E isso pode ser explicado, né, também em função dessa região, ela ter uma maior carga corporal, né, sustentar mais uma região maior peso, e em função dessa carga, ou seja, do impacto sofrido, né, nas suas atividades, né, lembrando que as idosas todas participavam de atividades culturais, atividades de academia na cidade, né, então elas tinham uma regularidade, não eram pessoas completamente sedentárias, certo? Então elas tinham uma vida ativa, e elas podem apresentar uma maior, né, ou seja, a menor perda de densidade óssea nessa região em função do estímulo que elas dão, né, realizando essas atividades, certo? E a gente pode ver que o menor região com um índice menor de densidade óssea foi a região do antebraço, né, que apresentou 0,75, né, e a região lombar, 0,95. Foi a região que mais apresentou a densidade óssea, né, no corpo dessas pessoas. E a gente pode até puxar aí um pouquinho do trabalho do professor Delcio, quando ele diz que o quadrupedismo, né, o trabalho, o estímulo com os braços, ela é bastante importante para o desenvolvimento, né, ou para a manutenção da saúde, pelo menos da densidade óssea das pessoas. E com relação ao risco de quedas entre os grupos de composição corporal normal e o grupo de obesidade e sobrepeso,
não foi apresentado uma relação estatística, né, significativa entre eles. No entanto, todo o grupo, né, todo o conjunto de idosos apresentou um alto risco de quedas, né? Uma vez que o BARC ele mensura quanto maior for o índice do risco de queda, que é o IRQ, menor será o risco de quedas, certo? Quanto menor for o índice do risco de quedas, o IRQ... Oi, alguém quer falar? Professor Lúcio, por favor, conclua. Maior... Tá, estou terminando. Obrigada. Maior será o risco de quedas, certo? E a nossa conclusão os resultados permitem concluir que as mulheres idosas participantes do estudo, independentemente de estarem sujeitas ao efeitos deletérios naturais do envelhecimento, passam por mudanças na proporção corporal, na autonomia funcional, na densidade mineral óssea, podendo ou não serem vítimas de quedas. Ou seja, a composição corporal ela não se apresentou como uma variável, né, que estimula ou que gera um risco maior da queda nos indivíduos. Então, quero só agradecer, né, a apresentação, a oportunidade de expor o nosso trabalho. Obrigado.